Existem muitas dublagens que elevam os animes. A clássica dublagem de Yu Yu Hakusho, a grandiosa dublagem de Dragon Ball Z, a fantástica dublagem de One Punch Man e muitas outras. Mas pouco se fala sobre as piores dublagens dos animes. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma que é simplesmente criminosa e que literalmente distorceu todo o argumento da obra. Se você assistir ela e depois assistir o original, você vai ver que parece até que são duas histórias completamente diferentes. Então fica aqui até o final, porque hoje nós vamos conhecer a pior dublagem da história dos animes. E para começar, eu só quero pedir que você se inscreva aqui caso você seja novo e já deixa aquele hypar aqui nesse vídeo, porque é muito importante para mim. E sem mais delongas, que dublagem é essa? E essa dublagem pertence ao meu queridíssimo Baki the Grappler de 2001. Isso mesmo, o anime do Baki revoltado de cabelo vermelho, que na minha opinião é o melhor anime que Baki teve. Infelizmente da Netflix, para mim, ele não chegou no nível desse, porque esse aí, cara, ele é brutal. É muito bom esse anime. Eu achei muito bom, apesar do traço ser não tão fiel ao mangá, né, bem diferente em alguns pontos, mas a história em si, o jeito como eles adaptaram, eu gostei bem mais do que o que foi feito pela Netflix. Mas o ponto do vídeo não é esse. O ponto do vídeo de hoje é falar sobre a questão da dublagem. E a dublagem americana desse anime literalmente mudou muita coisa na história e eu vou elencar todos os pontos no vídeo de hoje. Para começar, o pior de todos foi que simplesmente eles inventaram uma lore onde o Yujiro Hama só é forte daquele jeito porque ele chegou a tomar aquela droga, aquele composto que foi feito especialmente para o Jack. Quando o Jack começou a usar esteroides, o primeiro esteroide que ele usou foi um composto criado por um cientista que ele utilizou e teve ganhos assim imensos, né? Porque o Jack ele destruiu o corpo dele com overtraining e essa droga fazia com que ele se tornasse capaz de resistir a esses treinos e ter ganhos de massa muscular e ficar mais forte. Com isso, o Jack entrou numa espiral, né? Começou a usar cada vez mais e mais anabolizantes. E isso já é conhecido na obra, né? Que o Jack é literalmente praticamente um laboratório, uma farmácia com pernas, né? Caminhando ali pelo mundo de Baki. Contudo, nesse anime, na dublagem de 2001, na dublagem em inglês, disseram que esse composto aí foi tomado pelo Yujiro Hama em fase experimental e que o Jack teria resultados melhores do que o Yujiro tomando aquilo, o que não faz o menor sentido, porque o Jack, especialmente nesse ponto da história, ele não estava nem perto do Yujiro em nível de poder, tanto que ele foi superado pelo Baki no final do torneio. Ele não tinha como estar melhor que o Yujiro. Então, se a força do Yujiro vinha daquele composto, o quão antigo esse composto é? Tá ligado? Porque era dito que foi algo que o criador inventou e já foi testar no Jack. Aí no episódio seguinte já é dito, olha, você teve resultados melhores do que o seu pai tomando. Tipo assim, é muito esquisito isso, eles inventam como se a força do Yujiro tivesse vindo de esteroides anabolizantes, e a gente sabe muito bem que não é verdade. O que acontece, né, com o Yujiro Hama é que ele é forte por ser forte, ele nasceu assim, tá no sangue Hama ser poderoso. Então, treinar, lutar, beber uma Coca-Cola, qualquer coisa que o Yujiro faz já deixa ele mais forte. Não é como se ele precisasse de esteroide anabolizante. É até falado que talvez o Yujiro Hama tomar esteroide anabolizante fosse inútil, porque ele já tem um nível de testosterona tão alto que colocar droga sintética para dentro para ele faria mais mal do que bem. Ou talvez nem tivesse efeito, né? Já que o corpo dele é tão poderoso que a droga seria metabolizada e não ia ter valido nada. Nessa dublagem eles inventam que o Jack e o Yujiro utilizaram a mesma droga, quando não, só o Jack toma bomba. O Yujiro nunca tomou e nem precisa. Já seguindo aqui na mesma linha do Jack, também é mudada a ideia do nome dele. Ele não se chama Jack Hama. O nome do Jack é Jack Zama, com Z. Por quê? Porque ele é um filho bastardo do Yujiro e ele não merece o título Hama, então o nome dele é Jack Zama, o que também não faz o menor sentido, né? A gente sabe que o Jack utiliza o pseudônimo Jack Hammer, para não saberem que o nome dele é Hama, então ele entra no torneio como Jack Hammer, né? Jack Martelo, e esse é o nome que ele usava nas competições de pit fight, né? Aquelas lutas ilegais, e onde ele fez fama no Canadá e depois foi parar lá na arena subterrânea. Então o nome dele é Jack Hama e o apelido Jack Hammer, né? Um pseudônimo que é até usado naquele crossover entre o Sogi e Baki, que eu já trouxe aqui no canal. Vou deixar o link no card em algum lugar para vocês verem, que é onde rolou a luta entre Katsumi e o Jack Hama na arena subterrânea. É uma luta que não apareceu no mangá normal de Baki, mas nesse crossover aí, comemorativo de Baki, apareceu. Aí eles inventam que o nome do Jack é Jack Zama e não Hama, porque o pai dele não permitiu que ele usasse o nome Hama, então ele não era digno, então ficou Jack Zama. O que também não faz o menor sentido, porque como assim o Yujiro não deixou ele usar o nome Hama se literalmente o Yujiro nem sabia da existência do Jack? O Jack não sabia que... o Yujiro, no caso, não sabia que o Jack era filho dele. O Jack sabia que ele era filho do Yujiro porque o Yujiro fez aquela maldade com a mãe do Jack e acabou engravidando ela, né? Durante a Guerra do Vietnã, a mãe do Jack ela era uma espiã e ela tentou trair o Yujiro, tentou matar ele e tal. E o Yujiro, como vingança, ele nocauteou ela. Depois ele fez ali coisas com ela, né? Cometeu aquele crime que o Yujiro várias vezes faz na obra, né? Ele abusou dela e engravidou a mãe do Jack com esse abuso. Só que o Yujiro não tinha como saber que ela engravidou. E o Jack foi fruto desse crime. Com isso, o Jack cresceu com uma raiva e um ódio muito grande do Yujiro.
Já nesse anime eles dizem que o Jack não merecia o título de Rama, então ele se chamava Jack Zama, por não ser um Rama puro. Mas esse nome nunca foi dado a ele, porque o Yujiro descobre literalmente depois que o nome dele é Rama, e mesmo ele sendo filho, entre aspas, ilegítimo, porque ele não é filho ilegítimo, ele é filho do Yujiro com uma mulher, do mesmo jeito que o Baki é filho do Yujiro com uma mulher, né, com a Amy Akezawa, o Jack também é filho de uma mulher com o Yujiro, não é como se ele fosse um filho ilegítimo. Tecnicamente, o Yujiro ele tem um monte de filho pelo mundo espalhado, como ele mesmo diz. Ainda não apareceram os outros filhos na obra, mas não existe isso de Rama legítimo e Rama ilegítimo que vai mudar o sobrenome. Não teve isso. O Jack sempre usou o Rama, sem problema. Existe todo aquele papo, né, que ele é um Rama de sangue impuro, por causa do tanto de droga que ele mete pra dentro do corpo, enfim. E pelo fato do jeito como ele foi a ser concebido, foi diferente da Amy com o Yujiro, onde tinha um amor e uma adoração da Amy pelo Yujiro, então ela era perfeita para carregar o filho dele. Já a Diane, a mãe do Jack, ela foi literalmente uma vítima do Yujiro, então esse filho seria obviamente impuro ou indesejado, coisa e tal, mas não existe esse negócio de filho legítimo do Yujiro ou ilegítimo, então não, essa teoria Zack Rama que eles inventaram, Jack Zama, não faz sentido nenhum. O outro problema da dublagem é porque, mais uma vez, os americanos, assim como eles fizeram lá em Dragon Ball, que eles tentaram dar uma lore pro Bardock, né, na dublagem americana do Dragon Ball Z, eles falam que o Bardock era um cientista genial, que previu que o Freeza ia destruir o planeta Vegeta, meio querendo parecer com o Jor-El, né, o pai do Superman, que previu que Krypton ia explodir. Aí tentaram fazer essa mesma lore pro Bardock, sendo que o Bardock nunca foi cientista, né? Mas tudo bem. E aí acontece a mesma coisa aqui em Baki. Eles inventam, né, que o Yujiro, além de ser a criatura mais forte do mundo, o Yujiro também é um cientista. Então eu vou botar até aí no vídeo passando de meme, uma imagem do Yujiro com um óculosinho assim, que é o Yujiro cientista, o Yujiro técnico. Porque o Yujiro fala que ele descobriu qual que era esse composto e ele sabe qual que é o composto que o Jack está tomando só de analisar o sangue dele. Essa fala não faz o menor sentido, que é na cena que o Yujiro ele morde o Jack cai nocauteado no estacionamento. Depois que ele perde pro Baki, o Yujiro, ele vê o Jack todo fodido, né? E fala que vergonha você ter perdido pro seu irmão mais novo, tal. O Jack fica puto, parte pra cima do Yujiro. E o Yujiro mete uma mordida nele e fala, você precisa aprender a morder, tal. Mostra pro Jack que o Jack ainda tá muito inferior a ele, cospe o sangue e já era. Na versão americana, ele fala que pelo sangue do Jack, ele sente o quão ruim é aquele composto e ele já sabe como fazer ficar melhor. Dando a entender que o Yujiro iria para casa, no laboratório underground, e produzir os próprios esteroides anabolizantes. Que não faz o menor sentido dentro da obra e nem em lugar nenhum, né? O Yujiro agora virou um cientista do laboratório underground e o Yujiro vai trabalhar na Landerlan fazendo bomba pro pessoal da maromba, né? Não faz o menor sentido. E bom, tirando esses pontos que eu já falei do Jack e do Yujiro, a gente também tem alguns outros problemas, como por exemplo, dizer que o Katsumi, o filho do Doppo, é na verdade filho dele sim, e que não é um filho adotado. O Katsumi seria filho do Doppo com a mulher do circo, né? O Katsumi ele meio que tem uma origem meio Dick Grayson. Os pais dele eram circenses, acabaram falecendo, e o Doppo adotou o menino. E aí nessa ideia que eles falaram na dublagem, ficou subentendido que na verdade o Doppo teve um filho sem a Natsuki saber, a esposa do Doppo, né? Ela não sabia que ele teve esse caso, e ele adotou o garoto meio ali por remorso, né? Tipo, caramba, ele é filho da minha amante, ninguém sabe, só eu, então eu vou adotar o Katsumi. Então eles falam que o Katsumi é um filho de sangue do Doppo, eu ia falar até do Yujiro, de tanto que os caras bagunçaram o Yujiro. E a esposa dele não sabe. E aí o Doppo tinha que adotar o Katsumi. Depois nos outros episódios isso não é mencionado de novo. Dá a impressão até, cara, que essa dublagem... Rapaziada, do nada teve um temporal aqui, a ventania pareceu até que arrancou as telhas do estacionamento do prédio, mas tudo certo, voltei. Não fui levado pelo tornado. Depois nos outros episódios não é mais mencionado isso, dando até a entender que parece que os caras dublavam episódio por episódio com a liberdade, tipo assim, sem briefing nenhum. É tipo, ó, tem esse cara com kimono de karatê, esse cara careca é pai dele, inventa uma lore aí. Aí os dubladores inventavam, falavam o que mandavam pra eles. No outro episódio, os caras já não lembravam mais do que eles tinham falado no episódio anterior, então já inventavam um negócio novo. Então é cheio dessas inconsistências. E se for analisar, nas duas temporadas, tem muitas, como falar que o Baki, né, o Baki usou esteroides na primeira temporada quando ele tinha 13 anos, e por isso ele não conseguiu ficar forte. O próprio Yujiro fala que se ele tivesse treinado naturalmente, ele teria ficado mais forte, por isso que ele era fraco e perdeu pra ele vai lá e mata a Amy, sendo que tipo, o Baki não tomou esteroide nenhum. E que hipocrisia do Yujiro falar do Baki tomar esteroide, sendo que literalmente na segunda temporada, nessa dublagem, né, óbvio, não estou falando no canon, na segunda temporada, o que o Yujiro faz? Toma o mesmo esteroide que o Jack. Então, tipo assim, não faz sentido, mano. Não faz sentido. Essa dublagem americana do Baki de 2001 é nojenta de ruim. Graças a Deus, uma coisa que a Netflix acertou foi na dublagem. A dublagem tanto a brasileira quanto a americana na Netflix é muito boa, em inglês tanto em português.
né, a dublagem em português brasileiro e também na dublagem americana, ela respeita sim o argumento da obra, e é para mostrar que não foi só o Wild Fang, né, aquele pessoal da fansub, que bagunçou a obra, o pessoal da dublagem americana também. Então acho que o problema tá nos americanos, hein, não tá, só na obra não, o problema tá nos americanos, porque para quem não sabe essa treta da Wild Fang, se vocês curtirem muito esse vídeo aqui, eu posso fazer um vídeo só sobre a treta da Wild Fang, que era simplesmente uma tradução feita por fãs, onde os caras criavam, cara, umas lores assim irreais sobre o Yujiro, sabe? Botavam, por exemplo, aquele negócio dele ter parado de terremoto, que o Yujiro Hama podia tancar uma bomba atômica. Eles inventaram muita coisa, inventaram literalmente painéis que redimiam o Yujiro, tentando justificar os crimes dele, e eles faziam o Yujiro parecer um herói e não um vilão. Porque o Yujiro sempre foi feito como malvadão, sabe? Desde o começo. Mesmo no começo do mangá, quando é mais pé no chão, que o Yujiro é forte, mas ele é acima do Doppo, mas ainda tinha como os caras desafiarem ele pra uma luta, antes dele virar esse deus, né? Que só o Baki conseguiu lutar, e ainda assim o Yujiro muito superior ao Baki. Na Wild Fang, eles tentavam sempre justificar, falando como se o Yujiro fosse uma espécie de herói, como se ele fosse uma espécie de, sabe, como se ele fosse o protagonista, o fodão. Sendo que o Yujiro, ele é maligno desde o início, né, cara? O cara literalmente usava mulheres como se fosse, porra, objeto, matou a mãe do Baki na frente dele, espancava o filho e humilhava ele por ele não ser tão forte quanto ele era. Tipo assim, o cara sempre foi vilão, mano. Não precisou chegar no Bakidou pra você ver que o Yujiro é vilão. Ele sempre foi o vilão da obra, sabe? Sempre ficou bem claro que ele era um cara mau. Mas a tradução, né, da fansub da Wild Fang tentava fazer parecer que o Yujiro era simplesmente um fodão. Ele era o Superman do universo de Baki, tá ligado? Quando não é. Mas bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo sobre a pior dublagem dos animes, que é essa dublagem do Baki 2001, que distorceu completamente a obra. Caso vocês curtam esse vídeo, eu peço que vocês deixem aí o hypar. E se esse vídeo pegar a meta de 200 likes só, vocês conseguem. 200 likes, eu faço um vídeo sobre a treta da dublagem, da fansub Wild Fang. Dublagem não, do pessoal que traduziu o mangá de maneira errônea. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.